Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Eduardo Chavante falando e vamos resolver mais uma questão da atividade Paraná 2021. Dessa vez a questão 28 lá do nono ano, beleza? A gente vai resolver, vai conversar bastante a respeito dessa questão, pensando na estratégia que levou até a alternativa correta e também as estratégias que levaram aí o estudante a resolver de uma maneira que não era correta, tá bom? Então vamos lá para a gente poder ler a questão e entender bastante ela. Ela diz assim, ó. Em um teatro, as cadeiras eram distribuídas em fileiras de maneira que a quantidade de fileiras era igual à quantidade de cadeiras em cada uma delas. Isso aqui é muito importante. A quantidade de fileiras era igual à quantidade de cadeiras. Você já vai imaginando aí na sua cabeça que formato que tem isso. A quantidade de fileiras é igual à quantidade de cadeiras. Para a realização de um show que necessitava de 500 cadeiras, foi preciso acrescentar 176 cadeiras às já existentes nesse auditório. Quantas fileiras de cadeiras havia inicialmente nesse auditório? Quantas fileiras? Bom, quantas fileiras? Beleza? Muito bem. Então vamos lá. Primeira coisa, o show necessitava de 500 cadeiras, né? E foi preciso acrescentar 176. Então a primeira pergunta que a gente tem que responder é: quantas cadeiras tinham ali já naquele local ali do show, tá bom? Então precisava de 500 e foi preciso acrescentar 176. Então já tinha uma certa quantidade, acrescentou 176 para poder chegar lá no 500. Então essa é a primeira conta que a gente vai fazer. 500, que é o total que precisava, e 176, que é o tanto que a gente acrescentou, para poder chegar no resultado lá da quantidade inicial de cadeiras. Então a primeira conta é 500 menos 176, beleza? Então essa é a primeira conta que a gente vai resolver. Aqui a gente poderia usar várias estratégias para poder resolver, mas eu vou fazer, digamos assim, o método tradicional, tá? Você pode procurar aí no YouTube, tem várias maneiras de resolver uma subtração como essa aqui. Eu vou fazer do jeito que a gente sempre faz, bom, para não ter nenhuma dificuldade. Então vamos lá. Então, eu preciso tirar 6 de 0, não tem como. Preciso tirar 7 de 0, também não tem como. E tem que tirar 1 de 5. Como eu tenho esses zeros aqui, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que trocar. Então, aqui eu tenho 5 centenas, eu vou trocar por uma centena vale 10 dezenas. Então, eu tinha 5 centenas aqui, vou ficar com 4 centenas. E agora eu troquei por 10 dezenas. E aí eu vou ter que trocar também para poder ter unidades ali. Então aqui eu tenho 10 dezenas, eu vou ficar com 9 dezenas, e vou trocar uma dezena por 10 unidades. Então aqui vai ficar 10. Bom, então agora eu tenho 10 unidades aqui em cima, né? 10 unidades, 9 dezenas e 4 centenas. Eu fui trocando. Muito bem. Agora eu tenho 10 unidades menos 6 unidades, vai dar 4 unidades. Aqui eu tenho 9 dezenas menos 7 dezenas. Vou ficar com 2 dezenas. 4 centenas menos 1 centena. Vou ficar com 3 centenas. Então, 324. É a quantidade inicial de cadeiras. Então, a pessoa que chegou, que fez essa conta corretamente, 500 menos 176, e chegou no 324, ela já pode ter observado esse resultado aqui e falou, opa, eu vou marcar a questão da alternativa A. Mas ela errou. Por quê? Porque está pedindo a quantidade de fileiras, não a quantidade de cadeiras. Bom? Então, o que a gente precisava entender? A gente precisava entender que a organização das cadeiras, ela segue um determinado formato, digamos assim. Eu vou passar o slide aqui, que daí a gente vai falar um pouco sobre isso e depois volta na resolução. Então, olha só. Se a gente pensa aqui nessas figuras aqui, ó. Tenho uma bolinha, tem 4 bolinhas, 9 bolinhas, 16, 25 e assim vai. Aqui, ele dá a ideia, essas figuras aqui dão a ideia de como seria a organização dessas cadeiras. Pensa que cada bolinha dessa aqui, ó, é uma cadeira, tá bom? Aqui uma cadeira só, né? Não vou ter nem fila, né? Mas vamos pensar que tenha ali uma cadeira só. Aqui com 4 cadeiras eu tenho 2 filas, ó, eu tenho 2 filas. Aqui é a primeira fila e aqui a segunda fila.
E eu tenho duas filas e em cada fila eu tenho duas cadeiras. Lembra que o enunciado falou que a quantidade de fileiras, a quantidade de fileiras era igual à quantidade de cadeiras em cada uma delas. Então, eu preciso que tenha o formato de quadrado. Então, aqui, duas filas, em cada fila tem duas cadeiras. Aqui eu tenho três filas, uma, duas, três, e a quantidade de cadeiras é 3 também em cada fila. Aqui é a mesma coisa, uma, duas, três, quatro filas. Em cada fila tem 4 cadeiras. E assim vai seguindo, 5 filas, tá? Filas, 5 cadeiras em cada fila. Então essa sequência aqui é a sequência dos números quadrangulares, né? Porque se a gente organizar aqueles pontinhos ali, a quantidade de pontinhos, eu consigo visualizar ali o formato de um quadrado, né? Ou também a gente pode chamar essa sequência de números quadrados perfeitos, tá bom? E se a gente continuasse a sequência aqui, a gente ia ter quem? Teria quem? O 36, 49 e assim vai, tá? Qual que é a ideia aqui? A ideia, vamos pensar de que maneira eu posso representar esses números aqui, 1, 4, 9, 16, 25, etc., na forma de uma potenciação. Por que potenciação? Porque você vai perceber que é o seguinte, aqui, nessa figura aqui do número 4, eu tenho duas filas, cada fila tem duas cadeiras, vamos colocar assim. Então eu tenho 2 vezes 2, ou seja, eu tenho 2 elevado ao quadrado. Aqui eu tenho 3 vezes 3, eu posso escrever como 3 ao quadrado. Aqui eu tenho 4 vezes 4, 4 ao quadrado. Então perceba que quando a gente fala elevado a 2, elevado ao quadrado, é justamente por isso, porque tem o formato de um quadrado. Bom? Aqui 25 eu vou ter 5 ao quadrado, 5 vezes 5. E assim a gente continua. O 1 eu também posso representar desse jeito, 1 ao quadrado. 1 vezes 1 dá 1 mesmo, beleza? Se a gente fosse continuar aqui, o 36 é 6 ao quadrado, que dá 36. O 49 é 7 ao quadrado, tá? E assim a gente vai seguir nessa sequência. Então, vamos voltar lá para o enunciado. Eu sei que a quantidade de cadeiras é 324. E essas cadeiras estão organizadas no formato de um quadrado. Então, o que a gente precisa pensar? Eu vou organizar essas cadeiras no formato de um quadrado. Então, o que eu preciso? Eu preciso de um número, que eu vou chamar de letra A, por exemplo, aqui, letra A. Eu preciso de um número que multiplicado por ele mesmo, A vezes A, o resultado dê 324. Ou seja, eu preciso pensar em um número que elevado ao quadrado que dê 324. Tá certo? Então, eu preciso pensar em um número que multiplicado por ele mesmo que dá 324. Você poderia seguir a sequência, 7 vezes 7, 8 vezes 8, 9 vezes 9, uma hora você vai chegar no resultado, tá bom? E aí, vamos pensar nas outras alternativas aqui, A gente ainda não sabe qual é a alternativa correta, tá bom? A gente está chegando, está construindo essa ideia. Mas vamos pensar assim, vamos pensar de que maneira a pessoa poderia ter chegado na alternativa B, que é 162. Às vezes, ela sabendo disso aqui, ela sabendo que a quantidade de fileiras é igual à quantidade de cadeiras em cada fileira, ela poderia pensar, bom, vou dividir por 2. Vou pegar o 324, vou dividir por 2 e vou chegar no resultado. Aí, se a gente fizer esse 324 dividir por 2, a pessoa vai chegar na resposta 162. Quer ver? Vamos lá, Vou pegar aqui o 3, 2 vezes 1, 2. Para chegar no 3, falta 1. Baixo 2. 2 vezes 6, 12. Para chegar no 12, não falta nada. Baixo 4. 2 vezes 2, 4. Para chegar no 4, resta 0. Então, se a pessoa seguiu esse raciocínio aqui, essa pessoa marcou 162, mas não é a alternativa correta, tá bom? E outra estratégia que também poderia, levaria a essa resposta incorreta aqui, que é 81, a pessoa imaginou um quadrado. O quadrado, como tem 4 lados, a pessoa pensou assim, bom, vou pegar o 324, vou dividir por 4, vou chegar na resposta correta.
também não vai dar certo, tá? Porque se a gente pegar aqui, ó, 324 e dividir por 4. Vou pegar aqui, ó, não posso dividir o 3 por 4, vou pegar o 32 aqui. Então, 4 vezes 8 dá 32. Para chegar no 32, resto 0. Vou pegar o 4. 4 vezes 1, 4. Para chegar no 4, resto 0. Perceba que eu fiz as duas divisões aqui, o método mais rápido na primeira e o método passo a passo na segunda, para você poder lembrar também da divisão, beleza? Então, ó, chegou no resultado 81 aqui, que também não é a alternativa correta. Bom, a gente já eliminou a A, B e C, a resposta correta é a D. Mas vamos pensar como que chega nessa resposta. Existem vários caminhos para você chegar nessa resposta. Como eu falei, um deles é você tentar esse número multiplicado por ele mesmo, que dá 324. Vamos pensar nessa estratégia. Então, o que a gente deveria fazer? 18 vezes 18. Então, vamos ver se 18 vezes 18 se realmente dá 324. Vamos pensar aqui, ó. 8 vezes 8 vai dar 64. 4 vai o 6 aqui. 8 vezes 1 dá 8, mais 6, 14. 14. Beleza. Aí vou colocar o sinalzinho de mais aqui. Tem gente que coloca aqui, tem gente que coloca no outro lado. Eu não sei como é que você faz aí. Então vamos lá. 1 vezes 8 vai dar 8. E 1 vezes 1 vai dar 1. Aí aqui eu vou fazer a conta de mais. Vai dar 4. 4 mais 8 vai dar 12. 1 mais 1 vai dar 3. Opa, 324. Beleza. Então, a organização dessas cadeiras aqui, né, a organização inicial dessas cadeiras tinha 18 filas, e em cada fila tinha 18 cadeiras. Beleza? Então, voltando lá. Quantas fileiras? Tinha quanto? 18 fileiras. E em cada fileira dessa tinha 18 cadeiras. Então, por isso que a gente tem lá 324 cadeiras, a quantidade inicial de cadeiras. Beleza? Existem outras estratégias também para a gente poder resolver. Eu quero que você procure aí na internet, no YouTube, a fatoração. Tá? É uma maneira de você também chegar na resposta correta. Você vai fatorar o número 324, fatorar em fatores primos, e daí você também consegue chegar na resposta correta. Beleza? Então, procura aí, continua os estudos. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, coloca aí nos comentários, entre em contato com a gente para a gente poder te ajudar da melhor maneira possível. Tá bom? Grande abraço, até logo. Tchau, tchau.